Olá, tudo bem? Muito bem-vindo aqui ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou Adriana Santos e eu sou coach de saúde, coach em mudança de hábitos, professora de meditação e instrutora de pilates. Como que eu me tornei, como que eu saí de uma formação de contabilidade, que não tinha nada a ver comigo, e fui parar em formações como coach? Primeiro, eu me formei em contabilidade já tem um bom tempo e sempre trabalhei na área financeira. Minha cachorrinha vai estar roncando no vídeo o tempo todo. Minha seguidora já sabe. E eu sempre trabalhei na área financeira e infeliz. E de verdade eu não sei por que eu escolhi a área financeira. Eu acreditei, eu tinha uma crença. Eu acreditava que toda empresa precisaria de um contador, então por isso eu nunca ficaria desempregada. Era nisso que eu estava acreditando e apostando quando eu fui fazer a contabilidade. Mas contabilidade não tinha nada a ver comigo, nunca teve. Eu nunca fui boa de números, nem é meu perfil, nem é minha personalidade. Então, eu me libertei desse trabalho de contabilidade, de área financeira, trabalhei em compras, quando eu fui morar no México. Então, em 2010, eu fui morar fora do país com meu marido. A empresa transferiu, né, ele para o México e fomos, então, desafiados aí a viver um novo estilo de vida, um novo país, um novo idioma, um novo clima, uma nova cultura. E digo que foi bem desafiador e enriquecedor também morar no México. Amo o México, morei na cidade do México durante 8 anos e meio e construí muitas amizades, e foi lá que eu descobri o que realmente brilhava os meus olhos. Eu descobri aquilo que me fazia levantar todos os dias feliz, com o coração batendo alegre, porque eu ia ajudar alguém, porque eu ia atender alguém, ou porque eu ia fazer algo por alguém, ou uma palavra, né? Então, aquilo começou a me confortar muito. E só que antes de chegar no coach, passei por alguns problemas de saúde. Eu tinha muitos problemas de enxaqueca, tinha problema de endometriose, e eu não estava muito satisfeita com o meu corpo. E engraçado que quando a gente chega num país novo, a gente meio que perde o controle, né, da vida da gente, assim. Porque tudo é novo, tudo é novidade e tudo você quer provar. Então, foi uma época até que engordei um pouquinho. Eu nunca fui obesa, nunca tive peso assim acima do meu peso normal. Mas aquilo me incomodava, o que eu já tinha ganhado de peso começou a me incomodar por conta de que era muita gordura, principalmente acumulava gordura muito no abdômen, né, na barriga, era muito saliente, minhas pernas eram mais finas, então aquilo me incomodava, não era um corpo harmonioso, né? Então eu sempre tive essa questão com o meu corpo que me incomodava. E aí, partindo para o México, comendo, né, as coisas para provar, para experimentar, para conhecer, a gente vai subindo de peso. Então, até conseguir arrumar uma rotina, até conseguir arrumar a vida, até conseguir entrar no eixo, até conseguir entender tudo que estava acontecendo, que era uma mudança de país, não eram férias, levou um tempinho. E aí, então, só que paralelo a isso, eu sempre tive esse problema de saúde, né? Eu sempre tive problemas de enxaqueca, e assim, era enxaqueca a cada 15 dias, e aquilo me incomodava muito, porque eu ficava pensando assim, não é possível que eu viva bem durante todos os 365 anos, metade do ano eu tô bem, a outra metade eu tô mal. Não é possível que isso seja verdade. E quando eu fui pro México, foi como se eu tivesse... A minha sensação foi de liberdade, quando meu marido veio falar pra mim, né? Olha, recebi uma proposta, né, para ir trabalhar no México. Ele veio com todos os cuidados do mundo para falar, porque até então eu tinha meu trabalho fixo, né, no Brasil, tudo. Quando ele falou isso, na verdade eu vi assim, aquela bolinha da escravidão saindo do meu pé e eu livre para ser o que eu quisesse.
Eu não sabia o que eu ia ser, eu não sabia o que ia acontecer, mas eu sabia de uma coisa, que eu não queria continuar com aquela vida em área financeira, em área de compras, empresarial, não. Isso não fazia parte de mim. E eu acho que muitas vezes a gente peca em procurar um propósito se a gente não sabe qual é a única coisa que a gente não quer. Então, quando eu decidi, falei, não vou ter mais essa vida de mundo financeiro, de contabilidade, seja lá o que for, porque isso não é para mim. Então, eu sabia exatamente o que eu não queria. Mesmo não sabendo o que eu queria, porque ainda tudo era muito novo, eu já sabia o que eu não queria. Eu não queria continuar doente, eu não queria continuar frustrada, eu não queria continuar triste, eu não queria continuar trabalhando em algo que eu não via propósito, que eu não via, que não brilhava em meus olhos, que não fazia sentido para mim. Era muito difícil mesmo, muito. Porque eu não sou boa em matemática, detesto matemática e era assim, era um idioma completamente diferente para mim. E eu sempre tive que me esforçar 3, 4 vezes mais para poder entender o negócio. Então, quando eu entendi que aquilo não era para mim e que indo para o México eu teria uma outra oportunidade, aí foi que tudo começou a acontecer, a minha vida começou a fluir de uma forma diferente. Então eu fui aprender o idioma, fui estudar o espanhol e eu gosto muito, muito de aprender mais humanas do que exatas. Então, conhecendo a cultura, eu comecei a querer então melhorar. Falei, bom, já que eu tô aqui, eu não sei no que eu vou trabalhar, não sei se eu vou trabalhar, se eu vou poder trabalhar, eu vou cuidar de mim. Então, todos aqueles problemas que eu vinha tendo de saúde, eu fui tratando de cuidar, né? Então, comecei a pesquisar, comecei a ir atrás de nutrição, comecei a estudar um pouco em cursos online de nutrição funcional, estudei nutrição esportiva, estudei nutrição ayurvédica, estudei um pouco de tudo, eu fui me aprofundando para ver o que poderia me ajudar. E aí eu lembro que nessas minhas buscas, né, para querer melhorar meu corpo, melhorar minha saúde, realmente viver bem, viver feliz todos os dias, não só 15 dias, os outros 15 dias parece que eu tava me arrastando, tava implorando para viver. Eu encontrei um artigo na internet falando sobre o glúten e como ele estava relacionado com enxaqueca, dores de cabeça e tudo mais. E eu resolvi testar isso em mim. De fato, primeiro mês que eu tirei o glúten, a minha enxaqueca sumiu. Eu nunca mais tive enxaqueca. Então, assim, já tem muitos anos, quase uns 10 anos, já tenho 8 anos pelo menos, que eu não tenho enxaqueca, que eu não tenho uma dor de cabeça. Então, foi aí então que eu vi que realmente a base para minha saúde tinha que ser a alimentação. Então, eu comecei a buscar melhorar a alimentação, comecei a buscar atividade física, e atividade física, a minha cachorrinha roncando, é a Pipoca. Ela ronca, adora roncar nos meus vídeos quando eu tô falando. Então, eu fui ao médico para resolver essa questão de endometriose. Eu tive uma suspeita de câncer de mama, fiz uma biópsia e graças a Deus não deu nada, né? Era benigno e tudo mais. Mas o médico virou assim para mim e ele falou assim: você, Adriana, tem que praticar atividade física todos os dias e se alimentar o mais saudável possível. Quando ele falou isso, aí eu falei, poxa, se ele falou isso é porque é sério, né? Eu faço parte de um grupo, né, de risco. E eu não quero fazer parte desse grupo de risco. Eu perdi a minha avó, a mãe da minha mãe, muito cedo. Minha avó acho que tinha 46 anos, né? Então, a gente fica com um pouco de medo. E aí a gente começa a mexer, né? E aí, então, eu fui, busquei uma academia, comecei a frequentar a academia. Na academia, encontrei uma brasileira que trabalhava lá, que era personal. Então, ela me ajudou muito. A gente começou a fazer trabalho personalizado, né? Eu e ela. E foi muito legal, foi quando me fez adquirir o hábito, né? De ir para academia, de me exercitar. Então, eu comecei a minha vida, a mudar toda a minha vida aí. Mudar toda a questão de mentalidade, eu levava a sério,
né? Então, o que eu fazia? Para mim era meu trabalho. Engraçado que eu já falava para mim, eu já comunicava para mim que aquilo era meu trabalho, que praticar atividade física era como bater o meu ponto lá do trabalho. Então, aquilo eu tinha para mim, eu sempre visualizava isso, eu batendo ponto no meu trabalho. Engraçado que mais para adiante eu comecei a trabalhar com saúde, né? Então eu fui buscar o coach e tudo mais. Na verdade, o coach caiu no meu colo, né? Eu não fui buscar, eu tava buscando coisas saudáveis, tava buscando com que trabalhar, coisas que eu podia, cursos que eu podia fazer e conseguir ajudar outras pessoas. E aí, de repente, caiu, né, um curso de coach lá na minha timeline. Coach de emagrecimento, foi a primeira formação que eu fiz. E trabalhei no México, trabalhei com brasileira, trabalhei com mexicana. Foi muito bacana, um período que eu adquiri muita experiência e assim, feliz, né? Comecei realmente a ver que era possível trabalhar com o que se ama. Porque eu falei, gente, não é possível que existe realmente essa para mim era uma lenda, né? Trabalhar com o que se ama, com o que gosta, com o que faz sentido. Como é isso? Para mim, trabalho era trabalho, vida pessoal era vida pessoal e não tinha essa, né? De você se realizar no trabalho. Era muito estranho para mim tudo isso. Mas de fato é possível, de fato a gente consegue trabalhar com o que a gente ama e flui melhor, a gente faz melhor, a coisa acontece de forma que não é pesada. Então você acorda todos os dias pensando em quem que você vai ajudar, o que você pode fazer para ajudar alguém, fazer um post, fazer um vídeo, falar com alguém no WhatsApp, de repente alguém que te pede um socorro, você vai lá, dá uma dica, uma ajuda. Então tudo isso é muito prazeroso, muito. E aí então eu fiz as minhas formações, mudei todo o meu corpo, mudei toda a minha rotina diária, mudei toda a minha parte de nutrição. E eu fiquei bem restrita assim com a minha alimentação. Restrita eu falo, bem na alimentação saudável por muito, muito tempo. E alimentação saudável eu quero dizer assim, eu não saía um pouquinho sequer para comer açúcar. Eu não me permitia aquilo. Eu queria seguir exatamente à risca o que o meu nutricionista falava. Né? Então, engraçado que o primeiro mês, quando ele me deu a dieta lá, a nutrição, né? Eu falei, escuta, doutor, tem alguma coisa errada aqui, não tem fruta aqui esse mês, né? Eu sempre gostei muito de fruta, eu sempre comi muita fruta e sempre achei muito saudável comer fruta. Se pudesse, eu comia fruta o dia inteiro e várias frutas. Mal sabia eu, mal que eu tava fazendo. Aí ele falou, não, esse mês não tem fruta. Eu falei, mas nem aqui no dia do lixo? Ele falou, não, você também não tem dia do lixo. Eu falei, nossa, é sério? Bom, mas foi fantástico, o primeiro mês passou, eu vi bastante resultado, foi o mês que eu perdi mais gordura, que eu sequei mais, que eu emagreci, que eu falei, nossa, é fantástico realmente isso aqui. E aí eu fui seguindo, e não foi difícil, foi fácil, porque eu já estava no processo, eu já estava com a minha mentalidade mudada, né? Eu já queria realmente aquilo, eu já queria muito, eu queria... era o que eu estava buscando e quando o médico falou que eu tinha que me cuidar, me alimentar bem, fazer atividade física, aquilo para mim era um mantra, né? Eu tenho que fazer atividade física, eu vou me alimentar bem, vou buscar evoluir, vou buscar crescer, vou buscar conhecimento, vou buscar estudar. Então eu fui estudando, fui me profissionalizando, busquei fazer um curso de instrutora de Pilates também para entender o corpo, para entender o exercício que eu podia fazer. De repente, se eu não quisesse mais estar só na musculação, algo que me trouxesse mais força muscular e também aquela tonacidade, né, do corpo, deixar o corpo mais tonificado, então mais elástico também, o Pilates ajuda muito nisso e foi fantástico. Então eu fui passando cada etapa. E nisso foi passando os anos, né? Então já faz assim, a minha jornada de tudo isso já tem mais de 8 anos e pouquinho aí. Então, eu consegui encontrar a minha profissão, eu consegui encontrar o que eu amo fazer, o que me brilha os olhos, o que aquece meu coração, o que de fato eu vejo sentido. E aí vim complementar com a meditação. Quando eu fui estudar professor de meditação, eu já meditava, então eu já experimentei várias técnicas, provei, já tem uns 3 anos aí de caminhada de meditação que eu amo.
prioridade na minha vida. Eu falo, eu posso deixar de comer, eu posso deixar de me exercitar, mas deixar de meditar jamais na minha vida, jamais. Porque de verdade a meditação, ela me ajudou a me encontrar, a me entender muito mais do que eu estava me entendendo. Então, hoje eu vejo que eu fiz um caminho contrário, porque eu não tive quem pudesse me orientar, porque se eu tivesse alguém que me orientasse e me falasse assim, Adriana, começa a meditar, eu teria começado pela meditação. Eu não teria começado por atividade física, eu não teria começado por alimentação, por nada disso. Eu teria começado pela meditação. E meditação séria, né? A meditação, ela feita, você senta para meditar, para estar ali no estado presente. Por quê? Porque é muito diferente meditação do mindfulness, né? Mindfulness, você está trabalhando o estresse ali do momento, né? Daquele dia, daquele horário. Então, é se desestressar naquele momento presente. E a meditação, não, ela te traz o autoconhecimento. Ela te traz a reflexão e é onde você trabalha suas crenças, onde você trabalha suas limitações, onde você trabalha todo a sua essência, né? Você, onde você vai trabalhar aquele ego que tá pegando mais, naquelas coisas que você traz desde a infância. Então é você se conhecer, você se entender, você ter o seu guia interno, acessar ele e saber exatamente como que é que você funciona. Então, isso para mim foi assim, completar o que eu estava buscando. Mas é como eu digo, eu comecei ao contrário, comecei acho que de repente de trás para frente, funcionou, levou mais tempo. Talvez poderia não ter levado tanto tempo as minhas mudanças, né? Porque claro que na jornada da gente, a gente cai, levanta e segue. Mas a gente não pode deixar de fazer, né? Não pode deixar de insistir, de persistir, de ter constância. Porque tudo a gente desenvolve com prática e repetição, né? Se eu quero tirar um hábito, né, que é ruim, um hábito que não é legal, um hábito que não tá me agregando, que não tá me ajudando, eu tenho que instalar outro e eu tenho que fazer ele várias vezes, como eu fiz o outro. Então, comecei a ressignificar muitas coisas. A meditação, ela te traz, né, tanto assim ao momento presente e te libera o estresse crônico do passado, porque a gente vicia muito em pensamentos, em sentimentos, em comportamentos, e a meditação ela vai liberando isso conforme você vai fazendo, conforme você vai praticando seriamente, né, levando a sério a prática da meditação, que você vai dissolvendo todo esse estresse no seu corpo. E aí é onde você vai realmente se conhecendo. Então a meditação ela me ajudou em várias partes. Na minha parte profissional, foi por conta de falar em público, falar aqui no vídeo, fazer uma live. A meditação me ajudou muito nisso, porque eu fazia a meditação com uma intenção de perder este medo. Eu sempre tive muito medo, eu sempre tive pânico de falar em público. Nunca fiz uma apresentação. E meditando, me liberando do meu ego, dissolvendo amarras, me tirando crenças que eu tinha, né? Foi onde eu fui começando a liberar, a ter mais esse autocontrole, e onde eu fui, já fiz palestra, curta, mas fiz. Para mim já foi muito. Já foi assim, conquistas para mim de palestras que eu fiz, que assim, eu falei, nossa, eu nunca imaginei na minha vida, mas como eu queria crescer profissionalmente, eu precisava me liberar disso. E hoje eu penso assim, se eu tenho esse dom de ajudar as pessoas, se eu estudei, se eu tenho esse conhecimento, eu tenho a obrigação de ajudar as pessoas, eu tenho a obrigação de passar isso para frente, porque senão eu vou estar sendo egoísta. Eu vou estar sendo egoísta, aí sim eu estou sendo egoísta, porque eu tenho todo o conhecimento do mundo, eu sei como eu posso ajudar, eu sei como eu posso engrandecer a vida da pessoa, fazer com que ela sinta felicidade, com que ela sinta realizada todos os dias, com que ela viva menos preocupada com o que vai acontecer, para que ela possa estar aqui no estado de presença e entender a personalidade dela, entender a essência dela, entender o dom que ela tem, o que ela pode realizar, o que ela pode fazer, porque a gente tem capacidade ilimitada, a gente que se limita muito.
Então a meditação, ela me traz tudo isso, ela me trouxe essa coragem de verdade de enfrentar o público e falar, ter meu autocontrole, porque era algo que quando eu imaginava, quando falava, principalmente na faculdade, que tinha que fazer seminário, fugir de todos. Não, eu já falava pro professor, pode me dar 0, não faço, não falo, fugia. Simplesmente era um pânico total. E outro milagre que a meditação operou na minha vida foi perder o medo de dirigir. Então, eu digo que esse medo que eu perdi de dirigir, tinha feito várias outras tentativas, né, até com um profissional, psicólogo, tudo mais, e não tive sucesso. A meditação, ela fez isso. Ela conseguiu me ajudar também nesse ponto. Claro que eu não viajo, não saio, pego horas o carro, isso para mim ainda não é algo assim normal, mas é que eu consigo me mover na minha cidade, na minha vizinhança, lugares que eu sinto mais confiança, isso eu pego o carro, vou e faço. Então, aos poucos, né? Ainda tô treinando, ainda vou fazendo, prática e repetição para ficar boa, né? Uma hora vai ficar no piloto automático. E é isso que a gente tem que trabalhar o tempo todo. Por isso que a meditação, ela vai estar ajudando nesse ponto, por isso que a nutrição, ela vai estar ajudando na parte de nutrir nosso corpo, a atividade física vai vir para manter a gente em forma, a gente ativa, com energia. Então tudo é um conjunto. E quando eu entendi isso, quando de fato comecei a trabalhar isso e vi essa forma integral que o corpo funciona, foi onde me fascinou e onde eu venho trabalhando e venho aplicando e venho realmente me sentindo realizada. Eu queria dizer que você não pode desistir, né? Eu acho que não é permitido desistir, porque se a gente desiste da vida, a gente desiste da gente, a gente desiste de um monte de coisas que a gente precisa realizar, e a gente desiste também de ajudar muita gente. Se você não teve a oportunidade de se conhecer, não teve a oportunidade de olhar para si, pensa um pouquinho, reflita sobre você, reflita sobre a sua vida, reflita sobre qual é sua essência, qual é esse seu guia interno que você tem, né? Se pergunte, se questione, traga as crenças que você vem trazendo desde a infância, o que está te incomodando, porque isso tudo é a chave para a gente encontrar a solução para muitas coisas na vida da gente. Para infelicidade no relacionamento, infelicidade no trabalho, para emagrecer, para tudo, né? Então, quando eu olho para mim primeiro, e não é egoísmo, eu por muito tempo achei que era egoísta, de verdade, porque colocaram na minha cabeça, não, se você pensar em você, você é egoísta, você não pode, né? Isso é egoísmo, e não é. Né? Como que eu vou entender o outro, como que eu vou conhecer o outro, como que eu vou ajudar o outro se eu não me conheço, se eu não me entendo, se eu não sei o que está acontecendo comigo, né? E muita gente me fala, eu tive muitos clientes que me falaram, que eu perguntava, mas o que acontece? Que pensamento você tem? O que está te trazendo isso? E a pessoa não sabe, ela não sabe falar. Ela não sabe olhar para ela e dizer, nossa, eu tô sentindo isso por causa disso. Né? E muitas vezes a gente também não quer olhar esse lado sombra da gente. A gente tem que olhar, a gente tem que observar, a gente tem que fazer vir esse lado sombra e entender que todos nós temos lado luz, todos nós temos lado sombra. E é normal, é natural da vida, né? Então, eu fico por aqui, queria me apresentar. Espero que você tenha gostado do vídeo. E tentei ser assim mais sucinta, mais breve possível para contar um pouco da minha experiência e por que eu amo fazer tanto que eu amo, independente de se as pessoas vão gostar ou não, se as pessoas vão me criticar ou não. Durante muito tempo eu fiquei amarrada e presa nisso. Ai, mas se eu falar isso, as pessoas vão pensar o quê? E a pipoca roncando. Ai, mas se eu falar isso, as pessoas vão pensar o quê de mim? Durante muito tempo eu fiquei presa nisso. E não me agregou nada, não me ajudou em nada, pelo contrário, só me atrasou no que eu podia ajudar mais e mais pessoas. Então, antes de olhar para o outro, de apontar o outro, olhe para você, olhe para si,
né? Faça a coisa acontecer por você. Porque se você não fizer por você, ninguém vai fazer, né? Se apaixone por você todos os dias. Acorde disposta a realizar algo que te faça sentido. Se você não sabe de verdade o que faz sentido na sua vida, busque eliminar aquilo que não faz sentido. É simples assim. Eu busquei eliminar o que não fazia sentido para mim. Não fazia sentido falar sobre contabilidade, trabalhar com contabilidade, trabalhar com compras, falar sobre imposto. Nada disso fazia sentido para mim, nada disso eu queria para mim, né? E eu fui buscar o meu lado que eu precisava me sentir realizada. E hoje minha vida pessoal, minha vida profissional é uma só. O que eu vivo, o que eu falo, é o que eu aplico, é o que eu ensino, é o que eu pratico. Não tem mistério. Eu acho que a gente ser o que a gente deve ser, fazer o que a gente sabe fazer de bom, porque tem muita gente precisando. Muita gente precisa aprender gerenciamento de estresse, muita gente precisa melhorar a ansiedade, muita gente precisa cuidar talvez um início de depressão, ainda mais hoje em dia, né, que tudo é tão corrido, tudo é tão sofrido e agora na quarentena. Então, é isso que eu queria dizer, isso que eu queria passar. Não sei se eu te inspirei ou não. Espero que sim. Espero que você busque aí do seu coração. Eu sei que para muita gente, não sei se você que está assistindo aqui o vídeo é de outro país, mudou para outro país. Não é fácil, né, se adaptar a uma cultura diferente, a uma língua diferente, sem a família por perto. Por isso muita gente, muitas mães, muitas mulheres realmente ficam ansiosas, ficam depressivas, não conseguem, não aguentam, né, muito tempo essa situação. Conheço casais até que se separaram por conta disso, que viveram muito mal quando foram morar em outro país, por conta de valores, né, que não batiam. Então cada um tinha um valor e valor família às vezes é mais importante para um do que para outro. Mas eu acho que o principal é a gente se conhecer, a gente se entender e a gente ser sincero com o outro, né? Eu, quando realmente decidi, que o meu marido veio falar comigo e ele veio com receio, né, por conta do meu trabalho, e ele recebendo a proposta, ele querendo muito essa oportunidade, e talvez ele com receio de eu recusar, e eu engraçado que eu vi que era como uma oportunidade para mim. Foi bem legal. E foi onde a coisa deu certo, né? Onde, mesmo estando longe da família, mesmo tendo esse desafio aí, para mim, hoje eu vejo que foi tudo uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de aprendizagem, uma oportunidade de desenvolver, de autodesenvolver, né? E me conhecer melhor, ser feliz todos os dias. Porque é para isso que a gente veio, né? Por muito tempo eu acreditei que não, que realmente a gente tinha que lutar e batalhar e dar muito duro na vida. E a vida não é isso, de verdade. Não é batalhando, não é lutando que a gente vai conseguir as coisas que a gente quer, que a gente deseja realizar. Então, por isso que a gente precisa estar muito conectado com a gente no momento presente, para entender o que está acontecendo e para entender o que eu faço parte aqui hoje, o que eu posso estar vendo, essa minha unidade aqui que eu sou hoje, que eu posso estar contribuindo, né, com o universo, com as outras pessoas. Então é isso, eu fico por aqui, agradeço você que viu esse vídeo, se te inspirei ou não, se quiser deixar um comentário, se quiser fazer uma pergunta, se quiser me mandar mensagem no privado aí, no inbox, me manda, tá bom? E terei muito prazer em estar respondendo, em estar falando com você e te ajudando. De repente, se você precisa de uma ajuda, precisa entender o que está acontecendo com você, você ainda não entendeu, não sabe onde se encaixa ainda neste mundo, a gente pode, de repente, conversar e ter uma clareza disso, né? Eu acho que isso é importante, primeira coisa importante, a gente ter essa clareza de quem somos, da nossa personalidade, do que eu posso realizar, das minhas habilidades, dos meus talentos, do que eu gosto, do que
eu consigo contribuir, do que faz sentido para mim, né? Então, eu fico por aqui. Muito obrigada. Beijo.